Muito bem, olá a todos vocês, estudantes acadêmicos de contabilidade pública governamental. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada e hoje vamos falar sobre receitas de capital. Primeiro, na nossa introdução, vamos aqui, A existência das receitas públicas deriva da necessidade de arrecadação dos entes federativos para movimento da máquina estatal. Entende-se por receitas públicas todo o montante de valores ou bens que entram nos cofres públicos, em definitivo, destinados a suprir as despesas públicas. Então, explicando aqui esse primeiro parágrafo, as receitas públicas, elas são necessárias para o movimento da máquina estatal. Lembrando que as receitas públicas é toda a entrada de valores que entram nos cofres públicos, tá? Então, os entes federativos, os estados, os municípios, eles precisam dessas receitas para fazer com que a máquina caminhe. Tá? Então, receitas públicas é todo o montante de valores que entra nos cofres públicos, em definitivo, destinados a suprir as despesas públicas. É importante salientar que as entradas são todos os valores que entram nos cofres públicos. Então, tudo que entra nos cofres públicos é chamado de receita. De tal sorte, se a entrada é temporária, dá-se o nome de ingresso. Caso a entrada seja definitiva, dá-se o nome de receitas. Vamos aqui novamente. Receitas públicas são aquelas receitas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos contraídos pelo Estado a longo prazo. Então, a nossa aula de hoje trata exatamente da questão das receitas de capital. Semana passada nós falamos sobre as receitas correntes e hoje as receitas de capital. Então, o que são receitas de capital? São aquelas receitas públicas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos contraídos pelo Estado a longo prazo, certo? Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens, direitos, dentre outros. Então, as receitas de capital, elas resultam na constituição ou a criação de bens de capital e acréscimo patrimônio. Elas, por exemplo, provêm da alienação de um bem de capital, que estejam na lei, definidas como operação de capital, certo? Então, todo empréstimo que o Estado contrai, todo empréstimo que é contraído pelo Estado a longo prazo, chama-se receitas de capital, ok? As receitas de capital, elas desdobram-se nas seguintes subcategorias econômicas. Vamos ver então aqui no quadro de número 5, nós temos aqui as operações de créditos. O que são operações de crédito? São recursos decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto às entidades estatais ou particulares, internos ou externos. No orçamento, esse título representa, como regra, o déficit orçamentário e no balanço os ingressos
efetivos. Nós temos aqui, nós vamos mais além, e dentro da contabilidade pública, uma outra conceituação de operação de crédito é o compromisso financeiro assumido pelo ente público em razão de mútua abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, devendo o ente apontar de onde sairão os recursos que custearão esta nova despesa e tem como finalidade atender o desequilíbrio. Então vamos lá. Nós já falamos sobre as operações de crédito, né, que são as subcategorias econômicas das receitas de capital. Agora nós vamos falar sobre as alienação de bens. Alienação de bens é proveniente da alienação de bens patrimoniais, móveis, imóveis e ações. Tá? Nós temos também a amortização de empréstimos, proveniente da amortização de empréstimos concedidos, ou seja, a receita obtida com retorno de recursos que haviam sido emprestados. Aí depois nós temos o que também? A transferência de capital. Né? Transferência de capital por entidades. As descrições das transferências de capital correspondem àquelas apresentadas em transferências correntes, salvo no que se refere à sua destinação, pois as receitas de capital em sua aplicação devem ser destinadas obrigatoriamente em gastos de capital, investimento e inversões financeiras. Nós temos também outras receitas de capital, né? Por exemplo, que não couber nas classificações anteriores, e outras tais como integralização do capital social, resultados do Banco Central, remuneração das disponibilidades no Tesouro Nacional. Tem outros quesitos que entram nessa demonstração contábil e nós precisamos atentar aqui. Por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, a questão da origem. A origem é o detalhamento da categoria da economia, né, no momento em que a receita entra nos cofres públicos, identificando em receita corrente e receita de capital. Né? Nós temos a rubrica, não é rúbrica, nós temos a rubrica que ela detalha a espécie financeira da receita, como imposto sobre renda, ou proventos de qualquer natureza. Então a rubrica, né, ela é uma descrição da espécie financeira que foi colocada ali, por exemplo, dedução sobre imposto de renda, proventos, etc, etc, etc. Então isso aí é chamado de rubrica. Né? Nós temos também a linha. A linha, ela detalha a rubrica, ou seja, o imposto sobre renda. E a subalínea, ela detalha a alínea, ou seja, o imposto sobre a renda recebido de pessoa física. Né? Vamos continuar o nosso assunto aqui. É importante que vocês que estão assistindo este vídeo aula, depois vocês busquem pouco mais de conceitos de informações mais detalhadas dentro daquele dicionário de contabilidade pública que eu passei para cada um de vocês no início do semestre. Então vamos lá. Impacto da receita pública no patrimônio da entidade. Vamos ver aqui receita orçamentária. Receita orçamentária efetiva é aquela que proporciona aumento efetivo do saldo patrimonial. Por exemplo, os tributos, multas, rendimentos de aplicação financeira, aluguel, restituições, indenizações e transferências. Né?
Então, isso receita orçamentária efetiva é aquela que traz o aumento efetivo do saldo patrimonial, né? Por exemplo, o recebimento de uma receita de ICMS no valor de 5 mil ou 5 milhões, né, de reais, ela traz, por exemplo, um aumento, né, um aumento efetivo no saldo patrimonial. Depois nós temos também a disponibilidade, que são caixa, saldo patrimonial, houve um aumento substancial, então isso é chamado de disponibilidade. Mutação, né, mutação entra numa coisa chamada de variação nula sobre o saldo patrimonial. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes o que é essa mutação. E por último, receita extra-orçamentária. Ela não varia também no saldo patrimonial. Ok? Então vamos ver. O que é a receita orçamentária por mutação? A receita orçamentária por mutação não implica o aumento ou diminuição do saldo patrimonial da entidade, pois este recebimento decorre do aumento de obrigação de longo prazo, né? As operações de crédito, ou alienação de bens, ou valores do ativo não financeiro. Ela representa apenas permutações de valores nos elementos patrimoniais, ou seja, troca, né? Ou seja, ingressos sem aumento de saldo patrimonial. Ela pode acontecer de duas formas. Permutação de valores ativos, né, que são recebimentos de crédito, dívida ativa, empréstimos concedidos ou alienação de bens. Tá? Também pode ser por permutação de valores ativos e passivos, recebimentos de operações de crédito, por exemplo, venda de títulos, da dívida pública e os provenientes de contratos de financiamentos. Né? Vamos seguindo. Receitas correntes líquidas da União. Nós temos, por exemplo, receitas tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuária, industrial e serviços, né? Transferências de correntes e outras receitas correntes, né? Deduções da União, né? Deduções da União. Então nós temos aqui as deduções da União: transferências constitucionais legais, contribuições de empregadores e trabalhadores para a Seguridade Social, né? Contribuições para o plano de seguridade do servidor, né? O servidor contribui durante longos anos para os institutos de previdência, né? Por exemplo, nós temos aqui no estado o IPERON, né? A nível de federação, a nível de união, nós temos o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, também tem as contribuições para o custeio de pensões militares, né? Aí depois nós temos compensações financeiras entre regimes previdenciários, por exemplo, contribuição do PIS, PASEP, então são deduções. Vamos agora às receitas correntes líquidas do Estado. Nós temos as receitas tributárias, as contribuições patrimonial, agropecuária, industrial e serviços. Nós temos também as transferências correntes e outras receitas correntes, né? Vamos entrar agora nas deduções dos estados. Nós temos as transferências constitucionais e legais, contribuições para o plano de seguridade do servidor, já falamos, contribuição para o custeio de pensões militares, isso tudo a nível de Estado, receitas correntes líquidas dos municípios, tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industrial e serviço. Depois, por último, as transferências correntes e outras receitas correntes. E aí, dos estados nós passamos para
os municípios, né? Que são chamados contribuições para o plano de seguridade do servidor, né? Compensações financeiras entre regimes previdenciários, deduções da receita para a formação do Fundef. Ok, pessoal? Então, o que são receitas extra-orçamentárias? São aquelas receitas que não fazem parte do orçamento público, como, por exemplo, nós temos as calções, né, as fianças, os depósitos para garantia, consignações em folha de pagamento, né? O servidor, por exemplo, ele faz o empréstimo, né? Então tudo que entra é contado como receita extra orçamentária. Retenções na fonte, salários não reclamados, operações de crédito por antecipação de receita e outras operações assemelhadas. Então, só para reforçar, a receita extra orçamentária é aquela que ingressa nos cofres públicos, porém não é de propriedade do Estado. Ela não é receita pública. Por que ela não é receita pública? Porque o Estado, ele simplesmente faz a transferência, ele não pode mexer naquela receita, né? Vamos ver as características dessa receita extra-orçamentária. São recursos transitórios que pertencem a terceiros e estes estão de posse do Estado, né? Quando alguém faz um empréstimo por consignação, é descontado na folha de pagamento. Então aquela receita ali não pertence ao Estado. Ok, pessoal? A sua arrecadação, a outra característica é que a sua arrecadação não depende de autorização legislativa, exceto as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, né? Outro detalhe, sua realização não se vincula à execução do orçamento, nem se constitui renda do Estado. Ele é apenas depositário nesses valores, ou seja, o Estado é como mediador, ele é apenas um fiel depositário, né, que é colocado ali, né, o dinheiro, aqueles valores, aquela receita, o Estado atua como fiel depositário e simplesmente ele faz a transferência para o local necessário. Outro detalhe, ele não pode ser contabilizado como receita orçamentária, né? Exceção seja feita no caso da reversão de recursos extraordinários, extra-orçamentários em orçamentários. Por exemplo, uma calção recebida de terceiros e revestida ao Estado por descumprimento da cláusula do Estado, com o Estado. Então, aquilo que a pessoa recebeu de terceiros, né? Aquilo que o Estado recebeu, melhor dizendo, na folha de pagamento, e aquele ente, né? aquela criatura está devendo para o Estado, então aquela receita extra-orçamentária é transformada em orçamentária, ok? Seguindo, ela é contabilizada em contas financeiras existentes no plano de contas da entidade. Por exemplo, calções, fianças, depósito para garantia de instâncias, consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, retenção na fonte, salários não reclamados, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária a curto prazo, né? Resumindo, o dinheiro recebido a título de receita extra-orçamentária soma-se às disponibilidades financeiras, mas em contrapartida constitui um passivo exigível, né? Uma dívida flutuante, como tal será restituído quando o direito for reclamado. Entenderam? Então significa o seguinte, esse dinheiro, esse título da receita orçamentária, ele vai somar-se às disponibilidades financeiras, né? E acabam se constituindo, por exemplo, num passivo exigível,
ou chamado também de dívida flutuante. Então, quando esse dinheiro for reclamado pelo dono, ele vai ser restituído por direito. Vamos continuar. Compreende os recolhimentos feitos que constituirão compromissos exigíveis, cujo pagamento independe da autorização orçamentária e, portanto, depende da autorização legislativa. Exemplo, caução e fianças. São valores não pertencentes ao governo e podem ser, porém, depositados em nome do governo. Vamos seguir aqui, então, nos nossos conceitos de contabilidade pública. Então vamos continuar, Nós temos então as transferências. Elas se dividem em transferências correntes, transferências de capital, transferências ao exterior, transferências de recursos, transferências intragovernamentais, transferências intergovernamentais, transferências constitucionais, ok? Transferências destinadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, transferências diretas ao cidadão, transferências legais, transferências voluntárias, transferências fundo a fundo, ok? Então nós vamos ver cada uma delas, Vamos começar pelas transferências correntes. Elas são dotações destinadas a terceiros sem a correspondente prestação de serviços, incluindo as subvenções sociais, os juros da dívida, contribuição da Previdência Social, Por exemplo, nós temos o Tesouro Nacional, Então são chamadas transferências correntes que o Estado ele destina a terceiros, sem que esses terceiros tenham naturalmente feito qualquer tipo de prestações de serviço. Vamos agora então às transferências de capital. São dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independente da contraprestação diretas em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições segundo derivem da lei do orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Então, as transferências de capital também são dotações para investimentos ou inversões financeiras de direito público ou privado que devam realizar, independente da contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições segundo derivam da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida. Vamos então à transferência ao exterior. São despesas realizadas mediante a transferência de recursos financeiros a órgãos ou entidades governamentais pertencentes a outros países. Então, essas transferências o Estado vai ter que passar. Foi contração de dívida com entidades governamentais pertencentes a outros países. Aí nós temos agora a transferência de recursos. No portal, esses recursos federais transferidos da União para os estados, municípios, Distrito Federal ou diretamente repassado a cidadãos. Transferências governamentais, intragovernamentais. Essas transferências intra quer dizer dentro, são transferências feitas no âmbito de cada governo e podem ser a autarquias,
fundações, fundos, empresas e outras entidades autorizadas em legislação específica. Por exemplo, o governo repassa para o Banco do Brasil, o governo faz repasses para a Caixa Econômica, né? E outras fundações e outras autarquias que, logicamente, são autorizadas em legislação específica. Vamos então às transferências intergovernamentais, né? É sempre bom verificar que o prefixo aqui, inter, quer dizer entre alguma coisa. E quando chama-se transferências intergovernamentais, são transferências feitas entre União, Estados, Distrito Federal e município. Vamos então agora às transferências constitucionais. O que são transferências constitucionais? São transferências previstas na Constituição Federal, né? Receitas, noção de parcela de receitas federais arrecadadas pela União e que devem ser repassadas aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, né? O objetivo desse repasse é amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico dos estados e municípios. Então, essas transferências constitucionais, elas têm a sua previsão legal dentro da Constituição Federal, tá? E o objetivo desse repasse é amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Lembrando que o Brasil é composto de estados federativos. Vamos ver aqui as principais transferências da União para os estados, Distrito Federal e município. Nós vamos destacar aqui, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Então, o Fundo de Participação é uma transferência constitucional, né? É uma transferência constitucional, está lá no artigo 159 da Constituição Federal, composto de 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, tá? Então, esse recurso é um recurso bastante importante, tá? Para os estados e Distrito Federal. A mesma coisa é a Fundo de Participação dos municípios, né? Nós temos também o Fundo de Compensação da Exportação de Produtos Industrializados, o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, né? Que é o Fundef, certo? Esse fundo é algo que já é previsto dentro da nossa Constituição e ele vai diretamente para ajudar no trabalho da educação, do ensino fundamental, né? E nós temos também um outro valor que deve ser outra transferência constitucional, que é a valorização do magistério, Fundef, né? Fundef. E o imposto sobre propriedade territorial. Vamos continuar, né? Nós temos aqui agora a transferência destinada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? Que são transferências tratadas separadamente por conta da relevância do assunto, por conta da importância desse assunto. E essas transferências são feitas por meio de celebração de convênios, de contratos de repasse e principalmente de transferências fundo a fundo.
O SUS ele compreende todas as ações e serviços de saúde estatais na esfera federal, estadual, municipal e distrital, bem como os serviços privados de saúde contratados ou conveniados. Os valores são depositados diretamente no Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo de Saúde estaduais e municípios e do Distrito Federal. Tá? Os depósitos são feitos em contas individualizadas, isto é, específicas dos fundos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi criado em 1990. Isso foi um avanço muito grande em termos de gerenciamento, gestão da saúde pública. O interessante, o importante é que esses depósitos, assim como o Fundef e esse depósito aqui, eles têm uma conta individualizadas dentro de cada estado, ok? E como isso se traduz em termos de praticidade? É que os governos estaduais, eles não podem ingerir sobre estas contas individualizadas, sob pena de terem que responder perante o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União. Então, eles são apenas depositários, eles são apenas os gestores dessas contas. Eles têm que fazer essas transferências, certo? É por isso que esses tipos de repasses feitos, essas transferências, elas não tem como ninguém, mesmo assim ainda existe, né? Sempre existem os esquemas de corrupção tentando fraudar, né? Mas em linhas gerais eles são depositados em contas individualizadas. Transferências diretas ao cidadão são recursos financeiros repassados pela União diretamente ao cidadão, né? E participa de programas específicos. Então a União concede benefício monetário mensal sob forma de transferência de renda diretamente à população-alvo do programa. Exemplo, o Bolsa Família. As transferências legais são as parcelas das receitas federais arrecadadas pela União, repassadas aos estados, Distrito Federal, município, previstas em leis específicas, né? Nós temos aqui Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? PNAE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, Programa do Dinheiro Público Direto na Escola, que é o PDDE, o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, né? Então são transferências legais que foram previstas dentro do arcabouço jurídico da Constituição Federal e que são destinadas diretamente ao fim que se propõe, né? Transferências voluntárias são recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e município em decorrência da celebração de convênios, acordos ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de obras ou serviços de interesse comum. A transferência voluntária é a entrega de recursos a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio, assistência financeira que não decorra da determinação constitucional, legal ou destinadas ao Sistema Único de Saúde. Veja bem, essas transferências voluntárias, por exemplo, às vezes o governo federal, ele celebra com os estados ou com um determinado estado um determinado convênio para uma determinada finalidade. É possível fazer isso? Sim, é possível. Mas esses convênios não são algo, podemos dizer assim, obrigatório com previsão legal, né? Eles podem fazer também. Transferências fundo a fundo, né?
caracteriza-se pelo repasse por meio da descentralização de recursos diretamente de fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, dispensando a celebração de convênios. As transferências fundo a fundo são utilizadas na área de assistência social e de saúde. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui e nós pedimos que você deixe o seu like lá no nosso canal e nós vamos, à medida do possível, estar aqui levando para vocês esses conteúdos a fim de minimizar essa ausência das nossas aulas presenciais. E nós esperamos que logo, logo nós estejamos de volta. Deixa eu deixar aqui um recado para vocês, que brevemente nós estaremos divulgando o formato do nosso trabalho que vai substituir a avaliação final. Espero que vocês continuem bem, fiquem com Deus e até a próxima.